Hoje é um dia muito especial. É o dia que nós temos dentro da nossa sociedade como um dia de celebração, o Dia das Mães. Já foi dito, e é verdade, todo dia deveria ser o Dia das Mães. Mas, em especial, celebramos o Dia das Mães, hoje, no segundo domingo de maio. E que bom é que celebremos num domingo o Dia das Mães. Um dia em que normalmente nos reunimos em família, um dia que normalmente estamos em comunhão familiar. E esta que é, de certa maneira, não apenas o esteio, mas o suporte, a sustentação do lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Sim, a sabedoria de uma mãe sábia, de uma mulher sábia, traz sustentabilidade a uma família, a um lar. Por quê? Porque Deus, quando criou a mulher, criou-a com um propósito. Nós conhecemos a palavra que diz, fale a ajudadora idônea. Mas esta ajudadora e ajudadora adequada era aquela que, de fato, o homem necessitava e que, de fato, a família só poderia existir por meio da existência bela. E assim Deus toma da costela do homem e faz a mulher. A mulher veio, nesse sentido, daquilo que dá sustento ao nosso corpo. O osso, a força de estrutura de uma casa está altamente ligada à mulher dessa casa. Não desvalorizando o homem, não desvalorizando aos filhos, não desvalorizando a ninguém, não desvalorizando a família, mas hoje estamos aqui para cumprir, para viver um mandamento que é aquele dos grandes mandamentos, o primeiro mandamento com promessa que diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e tudo o que faças seja bem sucedido. Honrar pai e mãe é um segredo de longevidade, é um segredo de sucesso, e tudo o que vieres a fazer seja bem sucedido. Estamos aqui hoje para obedecer esse mandamento divino e honrarmos nossas mães, honrarmos as mães que estão, honrarmos as mães que já estiveram e não mais estão, honrar as mães que um dia virão, honrarmos todas as mães, honrarmos pais e mães. Eu gosto muito de uma expressão que Edmeia Williams, um dia falando sobre família, disse, a melhor coisa que um pai pode fazer aos seus filhos é tratar bem a mãe deles. Isso produz uma alegria, um contentamento, uma segurança. Quando os cônjuges, quando os pais se tratam bem, isso fornece paz ao lar, isso fornece bênção ao lar, isso fornece alegria ao lar, isso fornecerá alegria à tua casa, muito mais do que qualquer passeio, muito mais do que qualquer festa, muito mais do que qualquer celebração. É o amarmos-nos uns aos outros e honrarmos-nos uns aos outros. Mas hoje, o nosso enfoque
está na mãe. Ser mãe, a maternidade é algo tão, mas tão maravilhoso, segundo as Sagradas Escrituras, que é identificada como bênção. E por isso, mulheres como Ana clamavam pelo privilégio de serem mães. E a palavra do Senhor ainda nos fala sobre uma mulher extraordinária, das muitas mães que havia e que há nas Sagradas Escrituras. Mas entre elas eu quero salientar hoje Débora. Porque Débora usa uma expressão como juíza, como profetisa, como uma mulher cheia do Espírito Santo, como uma das heroínas das Sagradas Escrituras, que está no rol dos heróis da fé. Débora diz que se pôs como mãe e orou como mãe por Israel. Israel vivia uma crise, Israel vivia um problema, Israel vivia uma tragédia, e para dias de tragédia, que melhor palavra do que a de Débora, que diz, até que algo aconteceu, algo fez com que tudo mudasse radicalmente, até que eu, Débora, me pus como mãe e orei por Israel, e tudo mudou. A oração de uma mãe, tudo transforma. Muda toda a realidade. Cessa toda a tragédia. A Bíblia diz, muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Por quê? Muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Apenas por sua justiça? Não, mais do que por sua justiça, pois o justo viverá pela fé. E muito pode pela sua eficácia a oração do justo, porque o justo vive pela fé. E aquele que vive pela fé, vivencia a sua fé. E pela fé, que traz à existência as coisas que não existem, essa oração é uma oração extremamente eficaz. Mas a Bíblia diz, permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Se a oração da fé, e claro que toda oração eficaz tem que ser uma oração de fé, ela é eficaz, a oração do justo, eu suponho que muito mais eficaz é a oração da mãe, pois a mãe que ora e ora com fé, não ora apenas com fé, mas ora movida pelo sentimento de amor que só uma mãe pode ter, orando pelos seus filhos. E se o amor é maior do que a fé, eu posso, confiado nisto, afirmar que uma oração movida por tal amor, por tal sentimento e por fé, é ainda mais eficaz. Por isso, mãe, não desista de orar. Não desista de orar, jamais. Até mesmo de clamar, porque por vezes o sentimento de mãe nos leva a um clamor, quase como um desespero. Quando não, um desespero. E clamamos. E o que acontece quando uma mãe clama biblicamente? Eu me lembro de outra mãe nas Sagradas Escrituras, que clamou, que gritou, porque não queria ver o seu filho
morrer. A Bíblia diz que o anjo se aproximou de Agar, que clamava. Ele disse: não temas, Deus ouviu a oração do teu filho. Mãe, ouça-me bem, quando você clama, Deus ouve não apenas o seu clamor, Deus ouve a oração do teu filho, que talvez nem clame, mas está Deus ouvindo a oração dele. Por isso, mãe, não deixe de orar. Por isso, mãe, não deixe de clamar. Por isso, mãe, creia. E creia não apenas movida de fé, mas creia, não perdendo em nada a esperança, creia, movida acima de tudo em amor. Porque ainda que alguém tenha a fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, de nada valerá, nada será. Mas se você tem amor, se você tem esse amor que te faz orar pelo teu filho, como só uma mãe pode orar por um filho. Saiba do seguinte, há um momento que não é a oração de um grande homem de Deus, ou um grande profeta de Deus, é a oração da mãe que faz a diferença. A oração da mãe que ora pelos filhos que tem, a oração da mãe que ora pelos filhos que não tem, como a oração de Ana, que movia apenas os lábios, mas nenhum som saía da sua boca, mas transbordava toda a sua alma, porque a Bíblia diz que a sua alma se derramava na presença do Senhor. Ore de uma maneira que a sua alma se derrame na presença do Senhor, e essa oração será atendida por Deus. Se tu olhares para a tua serva, se contemplares a sua dor, Deus está olhando para cada um de nós, e nós temos que ter uma postura à semelhança do que Josué disse, e nós temos que afirmar com fé, categoricamente, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso. Josué não estava falando apenas da sua casa presente, ele, sua esposa, seus filhos, seu núcleo familiar. Ele estava declarando isso para todas as gerações. Ele estava olhando uma visão de fé e de futuro. Ele estava dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o apóstolo Paulo, para aquele carcereiro em Filipos, quase que ecoa a voz de Josué, as palavras de Josué, dizendo: creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e toda a tua casa. Disse ele isso para um pai, e que é uma verdade para todos nós, é uma verdade para os filhos, é uma verdade para as mães, é uma verdade para todo e qualquer parente. Creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e toda a tua casa. Como Deus disse, apresentando-se a Moisés: eu sou o Senhor, Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas, meus irmãos, Ele é o Deus do meu pai, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaque, Ele é o Deus de Jacó. Porém, o que faz toda a diferença é que Ele é o meu Deus. E se Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha casa, Ele é o Deus da minha família, Ele é o Deus dos meus filhos. Mãe, eu quero dizer isso a você: Ele é o teu Deus, e se Ele é o teu Deus, Ele é o Deus da tua casa, Ele é o Deus dos teus filhos. Ele não se afastará de nenhum dos seus, mesmo que os seus se afastem dEle. Ele veio buscar o perdido, Ele veio para o que está enfermo, Ele veio para o que é necessitado. E toda a mãe deve ter a convicção que o Senhor não se esquece jamais, e atende a oração. Mães
estão para dar estrutura, mães estão para dar as orações, sendo as maiores intercessoras que podemos ter. Deus ainda está atendendo as orações de minha mãe, as orações que ela fez por mim. Quem conheceu a minha mãe sabe que ela era uma mulher de oração, que ela era uma mulher extraordinária, que era uma mulher, eu diria, fora da curva, uma mulher diferente. Mas eu sou filho, eu sou suspeito a falar da minha mãe. E talvez você disse, não, você é filho, você idealiza, você vê a sua mãe. Toda mãe deveria ser uma mulher maravilha. E se não é uma mulher maravilha, uma coisa eu tenho certeza, deveria ser uma mulher maravilhosa para os seus filhos. Mas eu tenho convicção que minha mãe orava por mim, orava por meus irmãos, orava por tanto, e as orações da minha mãe, embora minha mãe já esteja com o Senhor, as orações da minha mãe, todas elas serão atendidas, todas elas serão ouvidas. Deus é daquele que nos envia anjos para dizer, como disse a Zacarias, não temas, tuas orações foram ouvidas. Como o anjo enviado a Daniel, desde o dia em que aplicaste o teu coração a compreender estas palavras, desde o dia que aplicaste, tuas orações foram ouvidas. Eu te fui enviado. Há anjos sendo enviados. Interessante que quando nós vemos isso de Agar, vemos o anjo ao lado de Agar. Se a oração era de Ismael que estava sendo ouvido, por que o anjo estava falando com Agar? Porque Agar é que estava clamando. Agar estava clamando. E o anjo estava ali ao lado. Eu quero dizer algo a você, você que está orando pelos seus filhos, você que está se colocando como Débora disse, por-me-ei e orarei como mãe. Você que ora e ora como mãe, saiba do seguinte, o anjo está vindo para dizer que a tua oração foi atendida, para mostrar ao teu lado a solução, porque por vezes, meus irmãos, nós estamos nos afligindo como Agar, mas a solução está debaixo do nosso nariz, porém nós não vemos. Nós não enxergamos e precisamos, de alguma forma, que Deus nos mostre a solução. E ali, no caso, o anjo não estava apenas para falar, não estava apenas para ministrar aos ouvidos, mas também para ministrar aos olhos, para que ela visse que do seu lado já estava a solução. Havia água, havia solução. Seu filho não morreria. E ela, como mãe, ela cuidou do seu filho. Ela tomou uma postura sobre cuidar do seu filho. Ela foi uma mãe presente. E agora, a Bíblia nos fala, filho meu, ouve ou obedece ao mandamento do teu pai. E também nos diz, e ao conselho, em alguns lugares traduzido como ao ensino de sua mãe. Nós, como filhos, a melhor coisa que podemos fazer é atender ao conselho, ou melhor dizendo, ao ensino de nossas mães. E agora sim, eu te convido a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo
a Timóteo. Capítulo de número 1 e versículo de número 6. Por essa razão, pois, te admoesto. Raramente essa palavra é utilizada nas Sagradas Escrituras, porque essa é uma palavra fortíssima. Admoestar. Essa é uma palavra de exortação, de disciplina, de correção. Admoestar não é molestar, mas admoestar é uma palavra que, com a sua ação, por meio das palavras que admoestam, ela vem nos sacudir. O apóstolo Paulo está como que sacudindo a Timóteo. Por essa razão, eu te admoesto, eu te disciplino, eu te alerto, eu te exorto, eu quero animar-te, encorajar-te, mas eu quero te despertar. Desperta, Timóteo. Eu te admoesto a algo muito, mas muito importante que eu tenho a falar contigo agora. Ele está como que, através dessas palavras, volta a dizer, tomando pelos braços a Timóteo, como um pai toma um filho e o sacode. Lembra-se que Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um sentimento, uma afeição por Timóteo, toda particular, toda especial, como de um pai para com um filho. E essa é uma palavra de um pai para com um filho. Ele diz, te admoesto que revivas o dom que há em ti pela imposição de minhas mãos. Aviva, não perca esta grande oportunidade em sua vida, Timóteo. Mas veja o que precede, porque Paulo diz, por esta razão. Você concorda comigo? Há algo que precede. Eu estou te admoestando que reavives o dom. Mas qual é a razão, Paulo? Qual é a razão para que você chegue a essa conclusão? É o versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Há uma tradução desse texto que diz permanece. Na mesma fé, sem fingimento, que existiu na tua avó e na tua mãe. Permanece na mesma fé que recebeste de tua mãe, de tua avó. Às vezes, nos dias das mães, nos esquecemos das avós, das bisavós, e que a Bíblia não se esquece dos que precedem. E essa é uma fé que habitou na avó,
essa é uma fé que habitou na mãe, e essa é uma fé que habitava e que deveria permanecer na vida daquele neto, na vida daquele filho. Deixe-me dizer uma coisa, você tem uma fé sem fingimento. Mamãe, você tem uma fé. Vovó, você tem uma fé. Saiba que teu neto, saiba que tua neta, saiba que teu filho, saiba que tua filha permanecerá na mesma fé que você tem. A palavra-chave é essa: permanecerá. Permanecerá na mesma fé. Hoje há uma aflição tão grande porque o mundo chama, o mundo seduz, o mundo por vezes desvia, pessoas dão passos que levam a tropeços, a quedas. Mas deixe-me dizer isso, essa sua fé sem fingimento, essa sua fé sem hipocrisia, essa sua fé verdadeira, essa sua fé que não decepciona, essa sua fé que não mente, essa sua fé que realmente traz à existência o que não existe. Saiba do seguinte: a mesma fé que hoje habita em você, habitará na tua descendência. Habitará nos teus filhos. Não há melhor mestre nesta vida do que uma sábia mãe. Do que uma sábia mãe. Eu não me lembro do grande pregador que disse, creio que foi Orlando Boyer, que se havia um trono alto para John Wesley, para Charles Wesley, os irmãos Wesley no céu, havia um trono ainda mais alto para Susana Wesley, sua mãe. Porque eles foram consequência de toda a dedicação de Susana Wesley a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. A fé que nós encontramos, os louvores que nós cantamos, muitos louvores que nós cantamos dos inários, como inário evangélico, como cantor cristão e outros, são de Charles Wesley, do irmão de John Wesley, hinos extraordinários, um avivamento tremendo, não apenas produzido pelas grandes mensagens de John Wesley, mas pelos grandes louvores de seu irmão. E sua mãe está atrás de todas essas coisas. Quando eu leio o livro de Tiago, e que Tiago diz algo tão interessante, Tiago diz: aquele que domina a sua língua é varão perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. A palavra domina ali é a palavra refreia, a palavra significa aquele que consegue calar. Calar. E quando eu vejo que Tiago, irmão do Senhor, de onde ele aprendeu tudo isto? Você dirá: bem, pastor, essa é a inspiração do Espírito Santo, não tenho dúvida. Creio que a palavra de Deus é inspirada, toda ela é inspirada. Mas eu creio que Tiago viu algo em sua mãe, Maria. Porque a Bíblia diz que Maria guardava tudo no seu coração. Maria sabia refrear e frear a sua língua. Ela sabia guardar o que tinha que ser guardado e no lugar certo no seu coração. Tiago cresceu observando sua sábia mãe, observando o que é ser um varão perfeito. Não é fácil
viver uma vida como Maria viveu. Lembre-se que quando foi profetizado e dito a Maria que a alma dela seria traspassada por uma espada. Claro que isso me reporta ao momento da cruz, ao momento de Maria olhar seu amado filho Jesus morrendo na cruz do Calvário. Eu não posso mensurar, eu não posso compreender a intensidade da dor que Maria deve ter sentido. E, meus irmãos, deixe-me dizer, há coisas que por mais que saibamos, há coisas que por mais que nos preparemos, nenhum de nós está preparado ou suficientemente preparado para ter a alma atravessada por uma espada. A maior dor, os psicólogos afirmam que é a dor imensurável, que é a dor, que é a maior dor, a dor da perda de um filho. E que ninguém sente essa dor como uma mãe, ninguém sentiu essa dor como Maria sentiu naquele momento, naquele instante. E mães sofrem, mães se afligem, mães têm espadas sempre apontadas para o seu peito, sempre atravessando a sua alma. O apóstolo Paulo diz algo que é uma linguagem bem mais materna do que paterna, quando ele diz: qual de vós que não esteja doente, que eu juntamente com ele não enferme? Porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo que curou tantas pessoas, o apóstolo Paulo que fazia milagres extraordinários, a Bíblia diz que Deus fazia pela mão do apóstolo Paulo milagres extraordinários. Ele poderia dizer: qual de vós que estando doente, eu não venha curá-lo, mas ele dizia: eu não venha enfermar com ele, porque quem ama não somente vê ou assiste, no sentido de assistência ao que está enfermo, ao que sofre, mas adoece juntamente com ele, sofre juntamente com ele. Qual mãe, ou mesmo pai, que amem de fato os seus filhos, que não tenham vivido isto? Eu quase que me atrevo a dizer, a dor de um filho é mais sentida, por incrível que pareça, pela mãe do que pelo próprio filho. Porque isso é ser mãe. Em dores darás à luz. E as pessoas pensam que isso se refere exclusivamente ao momento do parto, e isso vai muito além do parto. Eu digo que as dores do parto que precedem o momento de se dar à luz, e mesmo no dar à luz, são apenas as primeiras dores, porque há outras dores, as dores de preocupação, as dores de até luto, as dores que nos condoemos com os que amamos, mães que ensinam, e que nós, como filhos, devemos permanecer. Quem teve o privilégio de, em sua vida, ter uma mãe sábia, que lhe deu conselhos, que lhe ensinou, uma mãe presente, uma mãe que nunca
se ausentou de estender a sua mão para ajudar, alimentar. A mãe se dá. Eu vou usar outra frase de Edmei Williams, que na realidade, quando uma mãe amamenta, o leite é aquele sangue transformado que vira alimento para seu filho. E que, como disse Edmeia, não que seja literal, mas que, de fato, a mãe que amamenta, a mãe que alimenta o seu filho, dá do seu sangue para o seu filho. E nós, como filhos, devemos, num dia como este, dar muitas graças a Deus pelas mães. Não só as mães que geraram, as mães que amamentaram, mães da qual nascemos, mas outras mães que nos adotaram, que também são mães, que não nos gestaram. Jesus na cruz, olhando a Maria, olhando a João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E ele, desde aquele dia, a levou. Nós nos entregamos aqui. Nesse domingo, pela manhã, celebrando ao Senhor o Dia das Mães, cumprindo a tua palavra que diz: honra teu pai e tua mãe. E aqui estamos honrando pais e mães, honrando mães presentes, mães que talvez não estejam mais aqui. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos e abençoa cada mãe. E que haja realmente das mães que estão cuidando dos seus filhos a sabedoria de ensiná-los. Pois a tua palavra diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo sendo velho, ele não se desviará. Isso não quer dizer que eles não caiam, isso não quer dizer que eles não tropecem, mas eles não sairão do caminho a eles ensinado. Nós não apenas apontamos o caminho, nós não apenas mostramos o caminho, nós ensinamos um caminho. Senhor, abençoa a cada mãe e a toda que hoje clama, a toda que hoje ora como mãe. Envia os teus anjos, envia a tua resposta, envia a tua solução. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
como eu disse,